Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Thomas. Hoje nós vamos falar sobre o estudo dos gases perfeitos, ok? Eu gosto de dizer que aqui na frente 2, certo? Quando a gente está falando de calor, eu gosto de falar que a gente está contando uma historinha para vocês, tá? Qual é essa historinha? A gente começou em outros momentos falando sobre temperatura. Depois a gente falou sobre calor, ok? O calor sensível, o calor latente. Depois, numa outra aulinha, nós falamos sobre a transmissão de calor, ou seja, eu estou transmitindo esse calor para frente, estou levando ele para outro lugar, certo? Para quê? Porque eu quero pegar esse calor e usar para fazer alguma coisa, tá? Eu quero saber agora como esse calor afeta os corpos, ok? Eu quero jogar esse calor, por exemplo, num sólido, num líquido, num gás e saber o que acontece com ele, tá bom? Qual é o problema? No sólido e no líquido não tem problema nenhum. Se eu jogar algo quente no sólido e no líquido, eu vou conseguir ver o que acontece, ok? Mas e num gás? Por exemplo, se eu pegar aqui um isqueiro e começar a aquecer o ar aqui ao meu redor, qual é o problema? Eu não consigo ver o gás, né? Tá. Então o que acontece? Como não consigo ver o gás, nós precisamos fazer um modelo para o gás. Nós precisamos pensar, imaginar como o gás se comporta, ok? Para a gente poder discutir o que vai acontecer quando eu colocar calor nele, ok? Essa é a ideia de fazer o estudo dos gases perfeitos. Os gases perfeitos são um modelo, certo? Uma maneira que a gente pensa como que funcionam os gases, certo? E como todo modelo, tá, ele tem algumas características que a gente vai utilizar para entender o que está acontecendo com ele, ok? Então, é isso que eu vou começar aqui a conversar com vocês, aqui na teoria, tá? Rapidamente, tá? Então, primeiro detalhe, que gás perfeito é um modelo teórico, tá? De gás que obedece ao comportamento às leis estabelecidas por Robert Boyle, Jacques Charles, Joseph-Louis Gay-Lussac e Paul-Émile Clapeyron, tá? Eu já vou começar aqui pelo final, ok? Eu vou começar pelo final para a gente cortar o suspense, tá? Gás perfeito é aquele que obedece à equação de Clapeyron, que é pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura. Ok? Essa é a ideia. Tá? Todo gás que funcionar com estas características, com essa formulinha, tá? Que essas grandezas funcionarem com essa formulinha, é um gás dito perfeito. Ok? Então, mas o que está querendo dizer essa formulinha? Tá? Bem, P é pressão, V é volume, N é o número de mols, R é uma constante e T é temperatura, ok? E qual a ideia? A ideia é simples. Ó. Quando você aumenta a temperatura das partículas de um gás, essas partículas que estavam se movendo com uma velocidade baixa começam a se mover com uma velocidade alta. Como elas se movimentam com uma velocidade alta, elas aumentam a sua distribuição no espaço. Elas expandem, elas aumentam o volume. É isso que está escrito aqui. Se você aumenta a temperatura desse lado aqui, você aumenta a pressão e o volume do lado esquerdo aqui. Você está aumentando a distribuição. Faz sentido, pessoal? Okay? Isso que quer dizer a equação de Clapeyron. Tá? E todo gás perfeito vai se comportar segundo essa equação daqui. Tá bom? Qual é o ponto? Por que eu estou usando pressão, volume e temperatura? É porque eu não consigo ver o gás. Eu tenho que usar grandezas que eu consigo ver, observar, medir de um gás. Eu consigo medir a velocidade de uma partícula se movendo aqui? Não. Eu consigo medir a massa de uma parte do gás que está aqui? Não. Mas o que eu consigo medir desse gás? Eu consigo medir a pressão, consigo medir o volume e consigo medir a temperatura. Ok? Essa aqui é essa ideia das variáveis de estado de um gás. Ok? São as grandezas físicas que eu consigo medir de um gás. Ok? Elas são o volume, a pressão, tá? E a temperatura. Qual que é o ponto importante aqui? São as unidades. O problema nessa matéria aqui são as unidades que a gente está utilizando para fazer as formulinhas e fazer os exercícios. Ok? Então, no Sistema Internacional de Unidades, o volume é dado em metro cúbico. Tá certo? E o ponto é que a gente precisa saber de cor que de vez em quando vai aparecer nos exercícios o litro.
E você precisa saber de cor que 1 metro cúbico tem 1000 litros, ok? Que a gente vai precisar transformar a unidade, ok? Pressão. Pressão é uma outra grandeza de estado do gás. O que é a definição de pressão? É a intensidade da força normal sobre ar. É força sobre ar, ok? Para facilitar um pouco. É a força que as partículas fazem em uma área, por exemplo, de um balão, tá? Essa pressão ela tem várias unidades. No Sistema Internacional de Unidades, a gente usa o Newton por metro quadrado, ok? E o Newton por metro quadrado, ele também ganha o nome de Pascal, ok? Tem várias unidades, tem o bar, tem o PSI, ok? Tem uma outra unidade que é importante, que é a atmosfera, tá? Há uma atmosfera de pressão, tá? A quantidade de ar em cima das nossas cabeças, ao nível do mar, é 100 mil aproximadamente Pascal, 100 mil Newton por metro quadrado, ok? Qual é o ponto de novo? Pressão é uma grandeza associada ao gás, ok? Que eu consigo medir de um gás, tá? E tome cuidado com a unidade, ok? Esse é o ponto principal que eu estou querendo frisar aqui com vocês, tá? Outra grandeza de estado do gás aqui, tá? É a temperatura. E aí que vem, é a fonte número 1 de erro dessa matéria. Pelo amor dos anjos, temperatura tem que estar em Kelvin, pelo amor dos anjos. Ok? Se ele te der a temperatura em graus Celsius, não esqueça, a gente vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273 para achar a temperatura em Kelvin. Thomas, por que a temperatura tem que estar em Kelvin? Porque a temperatura em Kelvin é aquela que está associada à velocidade das partículas. Ok? Foi assim que o Kelvin pensou a temperatura da escala dele. É a temperatura associada mais diretamente à velocidade das partículas de um corpo. Ok? Então, como eu estou falando de um gás que tem velocidade das partículas, que eu estou querendo modelar, eu vou usar a temperatura em Kelvin. Ok? Por favor, não esquece. É isso que a gente erra no exercício. É o ponto maior que vocês erram. Tá bom? Outras grandezas importantes aqui, importantes falar, tá? É o número de mols, N. Deixa eu colocar aqui, tá? Então, esse N aqui é o número de mols, ok? É o número de mols, que nem você vê nas disciplinas de química, aquele mesmo é o mol. E o R é a constante universal dos gases. Está escrito mais para baixo? Tá, já vou escrever agora. Ela tem vários valores aqui, o R. Tem 8,3 Joule por mol Kelvin, ou tem também o 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. Essa é uma constante dos gases, ok? É uma constante que está dentro do PV-NRT, tá? Que é a equação de Clapeyron. Qual é o ponto aqui? O R é o que determina a unidade. Então é isso que também a gente precisa prestar atenção. Se você tiver aqui com R em Joule, você está usando o Sistema Internacional de Unidades. Então você tem que usar o volume em metro cúbico e a pressão em Newton por metro quadrado. Agora, se você estiver usando esse valor do R 0,082, aqui a pressão está em atmosferas e o volume está em litros, ok? Então isso vai precisar, talvez, que eu troque a unidade. Toma cuidado com as unidades, é isso que eu estou falando, ok? Tá bom. O que mais que é importante para nós, tá? São as diversas transformações gasosas, ok? Então, quando eu coloco energia ou tiro a energia de um gás, ele vai ter certas transformações possíveis, ok? São essas as transformações isotérmicas, ou seja, a temperatura constante, as transformações isobáricas, que são a pressão constante, as transformações isométricas, isocóricas, ou também aparece o nome para nós, isovolumétricas, tá? Que são a volume constante. E umas que a gente vai trabalhar bastante depois quando a gente falar de termodinâmica, que são as transformações adiabáticas. As transformações adiabáticas são aquelas que ocorrem sem troca de calor, ou seja, o calor é zero, tá? Então, o quimacete é zero, ok? Tá bom. O que nós vamos ver são os gráficos dessas diferentes transformações, tá bom? O que eu gostaria que você guardasse para bastante é associar o nome com o gráfico, ok? Esse é o ponto principal, tá? Agora, é guardar o PV-NRT e guardar o nome da transformação com o gráfico associado, tá bom?
Então aqui na transformação isotérmica, tá? Você vai ter este gráfico daqui que é uma curva, ok? Que é essa curva aqui, tá? Qual a ideia na transformação isotérmica, tá? Você vai ter a lei de Boyle, que eu já vou colocar aqui, tá? Essa é a lei de Boyle. E a ideia é simples. Não, quer dizer, desculpa, não é simples não. É difícil. A ideia é, quando você aumenta a pressão de um corpo, de um gás, o volume diminui. Então aqui, reparem, tá? Quando você sai de um volume alto para aumentar a pressão, você tem que diminuir o volume, tá certo? Você sai de um volume menor, você sai de um volume maior e vai para um volume menor aqui. Thomas, que transformação gasosa é essa? Essa você conhece. Pega um balão de aniversário e aperta. Quando você pega um balão de aniversário e aperta, você aumenta a pressão. Só que aí o que acontece com o balão de aniversário? Tem o volume diminuído, a temperatura fixa. Ok? Como é que é a transformação? Aqui tem vários outros gráficos de transformação isobárica, tá? Aqui é a transformação isotérmica. Pronto, perdão. Aí aqui nós temos a transformação isobárica. Perdão, foi um pouco rápido aqui. Qual a transformação isobárica? Mantendo a pressão constante, se você aumenta a temperatura, você aumenta o volume, ok? Ela é essa relação aqui, ok? Volume 1 sobre temperatura 1 é igual a volume 2 sobre temperatura 2. Você aumenta a temperatura, o volume aumenta, ok? E a transformação isométrica, ou isovolumétrica ou isocórica, você mantém o volume fixo, tá? E se você mantém o volume fixo, o volume constante, se você aumenta a temperatura, você aumenta a pressão. Ok? Tá bom. Aí então aqui, o que mais que é importante aqui? Ah, sim, a adiabática. Essa aqui a gente vai trabalhar pouco, tá? Mas é importante você saber por enquanto. Como é que é o gráfico da transformação adiabática? As isotermas, as transformações isotérmicas, certo? Elas são curvas aqui. E a adiabática é uma curva mais pronunciada, ok? Mais aguda. Ela não toca aqui, tá? Desculpa, ficou meio ruim isso aqui. Ela não toca, mas a adiabática ela é mais aguda. É uma curva mais aguda aqui. Tá bom? Ok. Vamos passar agora rapidamente pelas leis físicas dos gases. Se você puder associar direto com o gráfico que a gente desenhou, é bom. Então, lei de Boyle e Mariotte. Essa é a transformação à temperatura constante, ok? Então, a temperatura constante, tá? A lei de Boyle aqui, ela dá esse gráfico aqui da transformação isotérmica, tá? Que é um ramo de hipérbole. Aqui, esse gráfico aqui ficou um pouco melhor aqui. Esse gráfico aqui, ele ganha um nome, ele chama isoterma, tá? Essa curva, ela chama isoterma. Tá bom. Lei de Gay-Lussac, ok? Essa aqui é a transformação isobárica, ok? Essa é a transformação à pressão constante, tá? Ok? Quando você aumenta a temperatura, aumenta o volume, que é a transformação isobárica, que nem nesse gráfico aqui em cima. E a lei de Charles, ok? Ela é o terceiro gráfico, que é a transformação a volume constante, a transformação isovolumétrica. Ok? Ela é essa relação daqui. Qual que é todo o ponto, Thomas? Reparou que a gente tem três fórmulas que parecem todas encaixadas entre si? Perfeito. Agora a gente pega justamente e encaixa essas três fórmulas em uma coisa só. Então repara que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Quando aumenta a temperatura, aumenta o volume. E a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Ok? Então, historicamente, foi assim que a gente construiu. A gente viu a lei de Boyle-Mariotte, viu a lei de Gay-Lussac, viu a lei de Charles e juntou numa coisa só, que é esta lei aqui dos gases perfeitos aqui. Ok? O que está escrito aqui? Certo? Da onde surge essa lei, Thomas? É relativamente simples, ó. Se você escrever aqui, ó, lembra daqui o PV igual a NRT? Escreve o número de mols aqui como sendo PV vezes RT. Tá certo? E daí o que você faz? Quando você tem um balão, um gás dentro de um balão, o número de bolinhas do gás, o número de mols não muda. Ok? Então o que eu falo? Eu falo que o número de mols no começo da transformação num balão tem que ser igual ao número de mols no final. Certo?
Então, isso que eu escrevo aqui. Eu escrevo que o número de mols 1 é igual ao número de mols 2. Toda vez que eu faço isso, eu posso escrever, então, que pressão vezes volume sobre RT no primeiro caso tem que ser igual a pressão volume sobre constante universal dos gases e temperatura no segundo caso. E aí eu posso cortar essas constantes universais que são iguais e eu chego aqui. Qual é a interpretação? A interpretação é a seguinte. Enquanto o número de mols, o número de bolinhas em um gás é fixo, você pode aumentar a temperatura, aumentar o volume, aumentar a pressão, desde que o número de bolas, o número de mols, seja fixo. Ok? Tá bom. Esses são aspectos principais que a gente precisa para fazer o exercício a seguir. Então, o que eu gostaria que você guardasse? A lei de Clapeyron, PV igual a nRT. Ok? Pressão, volume igual ao número de mols, constante universal dos gases, temperatura. Gostaria que você guardasse esta equação geral dos gases perfeitos. Pressão, volume sobre temperatura num estado é igual a pressão, volume sobre temperatura no outro estado. E as transformações gasosas, ok? Os gráficos das transformações gasosas, ok? Que a gente vai usar bastante mais para frente, ok? Então tá bom, vamos começar então já com o exercício número 1 aqui do módulo número 7, ok? Aqui eu não vou ler o textinho, tá? Aqui a figura tá bonitinha, certo? Mas já vamos direto aqui. Os módulos habitáveis a serem montados em Marte serão de materiais infláveis, tá bom? Considere a constante universal dos gases, o R, como sendo 8,3 Joule por Kelvin mol, e suponha que o módulo habitável de volume 249 metros cúbicos seja inflado com um gás ideal a temperatura 300 Kelvin. 300 Kelvin. Já soma 273. Temperatura, ele falou a palavra gás, falou a palavra temperatura, soma 273 e já põe em Kelvin. Ok? Não pensa, já faz. Ok? E a temperatura é 300 Kelvin, perdão, eu sou meio exagerado, você já notou. E a pressão é 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado Pascal. Nessas condições, o número de mols N é igual a... Tá bom. É um exercício de aplicação direto da equação de Clapeyron. Ok? Então, PV igual a nRT. Tá? Eu vou, então, isolar aqui o RT, que está multiplicando aqui, eu passo dividindo. Então, o número de mols é igual a pressão vezes volume sobre constante universal dos gases e temperatura. Tá bom? Ponto aqui importante é transformar aqui a temperatura para Kelvin. Coloquei o valor de R aqui. Colocar o volume 249, tá? A gente vai fazer as continhas, tá? Mas depois de algumas contas aqui, principalmente faz aqui 249 dividido por 8,3, isso vai dar 30. Depois de algumas contas, tá? Você vai chegar ao número de mols, que é 1000 mols, ok? 1 vezes 10 a terceira, resposta B. Ok, pessoal? Exercício bem direto de aplicação da equação de Clapeyron, certo? Simples assim. Vamos agora ao exercício número 2, tá? Aqui. Admita que imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume um comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características. Então ele está me dando a pressão, ok? Uma atmosfera aqui, a pressão. Está me dando a temperatura em Kelvin, ainda bem. E ele está me dando a massa do gás, ok? A massa do gás é 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros, em milésimo de litro, ocupado pelo gás nessa embalagem é... Tá bom, o que mais ele me deu? Ele me deu a constante universal dos gases. Olha as unidades aqui estão em atmosfera, litro, mol, Kelvin. E ele me dá a massa molar do argônio, que é 40 gramas por mol. Tá bom? É que os professores de química não me ouçam, mas eu tenho uma dica. A dica, quando você estiver em química, não sabe por onde começar, acha o número de mols. Acabou. Não sabe por onde começar, acha o número de mols. Adivinha o que eu vou ter que fazer nesse exercício? Achar o número de mols. Ok? Então, qual é o ponto? Eu quero achar o volume, certo? O que ele quer achar é o volume aqui em mililitros. Tá certo? Ah, bom. O que eu gostaria de fazer? Novamente, reparem os meus dados. Eu tenho a pressão, a temperatura, tenho a constante universal dos gases. Então, eu gostaria de usar novamente a equação de Clapeyron, clássico PV igual a nRT. Ok?
Só que o que ele me deu? Ele não me deu o número de mols. E a gente precisa lembrar de química, pessoal. Sim, é isso que você está olhando. Eu preciso lembrar o que é essa massa molar aqui, que eu vou abreviar como M maiúsculo. Essa massa molar aqui é a massa de um gás, a massa de uma substância, dividido pelo número de mols dessa substância. Ok? Então, justamente, o número de mols é a massa dessa substância dividido pela massa molar. Ok? Tá? Que nem química, igualzinho. Ok? Igualzinho de química. Tá bom? E daí eu pego esse número de mols que eu achei e coloco aqui na equação de Clapeyron, aqui dentro. Certo? Então, pressão vezes volume tem que ser igual ao número de mols, que é a massa do gás, que é esse valor aqui, 0,16 gramas, dividido pela massa molar, vezes a constante universal dos gases e temperatura. E aí eu pego essa pressão e passo dividindo. E eu tenho agora a expressão do volume, aqui, em termos dos dados que ele me deu. Ok? Vou colocar agora os dados no lugar e fazer conta. Então, a massa do gás é 0,16, a constante universal dos gases 0,08, a temperatura é 300, e 1 vezes 40, que a pressão é 1 e a massa molar é 40. Tá bom? É muito importante você conferir se as unidades estão casando. Ok? Então, você vai fazer a conta, ok? Você vai chegar a esse valor, vai fazer 3,84 dividido por 40, que vai dar 0,096 litros, e aí eu multiplico por 1000 para deixar em mililitros, ok? Isso vai dar 96 mililitros, resposta A, ok? Eu só gostaria de frisar essa questão das unidades, ok? É muito importante você checar se está casando, tá? Então note aqui, eu vi, tá? A pressão está em atmosfera, aqui o R está em atmosfera. A temperatura está em Kelvin, a temperatura está em Kelvin. O volume vai estar em litros. O número de mol aqui, eu preciso achar aqui a massa molar está em grama, essa massa está em grama, e aí eu vou achar o mol aqui que está aqui, ok? Isso é olhando, tá? É relativamente rápido, tá bom? Mas você precisa olhar se essas unidades estão casando. Se não estão casando, a gente precisa transformar, tá bom? Vamos agora ao próximo exercício, exercício número 3, ok? Aqui eu vou ter duas situações, tá? E aí eu vou usar muito provavelmente a lei geral dos gases, tá? Exercício 3. No interior de um reservatório indeformável, o que significa indeformável, Thomas? Que o volume não muda, é que nem um extintor de incêndio. E isso é muito importante. Isso significa já que o volume no começo vai ser igual ao volume no final. Tudo isso eu descobri do indeformável, ou seja, o volume não vai mudar. No interior de um reservatório, há um gás ideal a temperatura de 400 Kelvin. Já soma com 273. Por favor, faz aqui 127 mais 273. Ok? Esse gás encontra-se uma pressão inicial, pressão 1, de 0,4 vezes 10 a quinta Pascal. Para que a tampa desse reservatório possa ser aberta sem dificuldades, a pressão interna deve ser igualada à pressão atmosférica, que vai ser, então, uma pressão 2 aqui, a pressão de dentro vai ter que ser igual à pressão de fora, que é 1 vezes 10 a quinta Pascal. Para que isso ocorra, o gás do interior deve ser aquecido até atingir qual temperatura? Então, o que eu vou achar? Eu vou achar a temperatura do segundo estado. Então, um ponto importante. Note que eu tenho dois estados. Um estado 1, com uma certa temperatura 400 Kelvin, e uma pressão 1. E eu vou ter um segundo estado, onde eu tenho uma pressão 2 e uma temperatura 2. E eu quero achar essa temperatura 2 para resolver o exercício. Ok? Então, o que nós vamos usar? A equação geral dos gases perfeitos. Pressão vezes volume dividido pela temperatura tem que ser igual a pressão vezes volume dividido pela temperatura. Ok? Colocando os dados no lugar. Note que aqui, eu coloco aqui a pressão A, a pressão inicial aqui é 0,4 vezes 10 a quinta, pressão 1. Quanto vale o volume 1? O volume 1 é o volume aqui desse caso aqui, que é um volume fixo, certo? O volume 1 é igual ao volume 2, certo? Porque é indeformável, certo? O reservatório é como se fosse um extintor de incêndio, ele não deforma. E a temperatura 1, certo? Está aqui, 400 Kelvin, tá? Só está destacado aqui,
mas meu pedido já coloca 400 aqui de uma vez. Com a pressão 2 tem que ser igual à pressão externa, então 1 vezes 10 à quinta, e a temperatura, nesse caso 2 aqui, eu não sei quanto vale, ok? Tá bom. Aí você pode simplificar, certo? Você pode simplificar esse volume com esse volume, esse 10 à quinta com esse 10 à quinta, certo? E você chega nessa relação. Tá? Você vai fazer a regra de 3 aqui, vai fazer a continha, você vai chegar à temperatura de 1000 Kelvin. Só que ele quer as respostas em graus Celsius. Então eu tiro 273, certo? E acho a temperatura aqui, é melhor deixar aqui θ, né? Vamos deixar aqui a temperatura aqui, θ em graus Celsius, que vai ser 727 graus Celsius, resposta C. Ok? Então a equação geral dos gases, duas situações, ajustei as unidades, principalmente a da temperatura. Ok? Não esquece de ajustar a temperatura, tá bom? Vamos agora ao exercício 4, tá? Nos meses de verão, os países do sul da Europa apresentam temperaturas muito elevadas. No mês de julho de 2013, a temperatura no interior de Portugal atingiu o valor mais alto já registrado no país de 47 graus Celsius. Suponha que nessa localidade, quando a temperatura ainda estava 300 Kelvin, ok? Já soma direto 273. Um pneu foi calibrado adequadamente com a pressão de 30 psi, que corresponde a 2 atmosferas. Pressão 1, 2 atmosferas. Considerando-se que a expansão da borracha é desprezível e que seu volume se manteve constante, ele falou que o volume é constante, um bedinho clássico, volume constante é que nem esse exercício aqui, que o volume não muda. O aumento percentual da pressão no interior foi mais próximo de. Ele quer agora um aumento da pressão em %. Ok? Ele quer o aumento, a variação da pressão. Tá bom. Então, novamente, eu vou usar a equação geral dos gases. Aqui o que eu peço para vocês é já deixar meio organizado. Como eu sei que eu vou fazer pressão, volume sobre temperatura igual a pressão, volume sobre temperatura, certo? Repara como ele organizou aqui. Eu achei que isso aqui foi muito importante, ó. Você organiza já o exercício, certo? Escrevendo ele desse jeito aqui. Pressão, volume e temperatura no primeiro estado, com pressão, volume e temperatura no segundo estado. Eu vou achar a pressão no segundo estado, na segunda situação, e depois eu faço a variação percentual. Então, novamente, eu posso fazer a equação geral dos gases, ok? Novamente, eu posso cortar as pressões, posso simplificar os volumes, ok? Porque o volume é fixo, o volume não muda, tá? Então eu fico com essa relação aqui, pressão sobre temperatura igual a pressão sobre temperatura. Tá bom? Você coloca os valores aqui, tá? Vai fazer a continha, tá? Você vai fazer aqui então 640 dividido por 300, tá? Esse aqui multiplica com esse. Isso dá aproximadamente 2,13 atmosferas. Era isso que ele queria? Não, ele queria o aumento percentual da pressão, tá bom? Então eu tenho que achar o aumento em %. Tá bom. Qual foi o aumento da pressão? Eu tinha começado com uma pressão de 2 atmosferas. Eu terminei com uma pressão de 2,13 atmosferas. Então o aumento da pressão é 0,13 atmosferas. E agora a gente faz uma regrinha de 3 para achar quanto isso vale em %. Então a pressão inicial é de 100%. Então esse que era 2 atmosferas, então 0,13 atmosferas corresponde a qual aumento percentual? Tá fazendo a conta aqui, esse aumento percentual é de 6,5%, aproximadamente 7, resposta D. Ok, pessoal? Quando você for fazer mais uma humilde dica, toda vez que você for fazer %, contas com percentual, você sempre vai fazer em relação ao inicial, ao valor inicial. Qual era o valor inicial da pressão? 2 atmosferas. Qual foi o aumento? 0,13 atmosferas. Quanto isso corresponde em %? Fizemos uma regra de 3, achamos aproximadamente 7%, resposta D. Ok, pessoal? Guardem os gráficos que nós falamos, a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. Um grande abraço, até a próxima.